Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso culto, para esse tempo de celebração. Somos acolhidos com a palavra, lema desta semana de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, onde diz: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Este versículo é parte de um grande convite feito por Deus ao povo que está prestes a entrar na terra prometida, a escolha pela vida. Deus fala conosco como um pai amoroso. Ele nos lembra que o segredo da vida abençoada está nessas três coisas: amar a Deus com palavras, mas também com gestos de carinho, perdão e bondade. Andar com Deus, mesmo quando os passos são difíceis ou nos momentos de alegria, o coração ele continua sempre firme. Guardar os mandamentos, lembrar e viver os ensinamentos de Jesus em cada dia. E vem a promessa: te multiplicarás, viverás e também serás abençoado. Que esta palavra também nos oriente nesta noite. Eu convido a nós iniciarmos juntos cantando Deus sempre me ama. Celebramos em nome e na presença de Deus, que é Pai, Criador, Filho, Salvador e Espírito Santo, que nos une em amor. Amém. Por estarmos diante do Senhor, estarmos na sua presença, para ouvir a sua palavra, reconhecemos humildemente que somos pessoas pecadoras e rogamos a sua graça. E o fazemos cantando juntos: se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor. Sem teus caminhos eu não
diz a palavra de Colossenses, capítulo 1, o versículo 14. Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Perdão e liberdade em Cristo é o que vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Convido a nos prepararmos para ouvirmos a palavra do Senhor, cantando: Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Palavra de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, os versículos 1 até 14, onde diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço com favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer,
e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e receberam o Espírito Santo. Naquele dia, Pedro pregou a mais de 3.000 pessoas e foram batizadas. Surgia naquele dia, pela ação do Espírito Santo que inspirou os discípulos, a Igreja de Cristo. Nos anos seguintes, os discípulos de Jesus seguiram testemunhando a sua ressurreição e surgiram mais e mais comunidades por todo o Império Romano. O apóstolo Paulo fundou algumas comunidades nas suas 4 viagens missionárias. Não apenas fundou, mas também acompanhou, animou e orientou estas comunidades por meio de cartas. O Novo Testamento preservou algumas destas cartas e as tem como escritos sagrados. Cada uma delas responde a questões específicas da comunidade. A carta aos Coríntios, por exemplo, busca ajudar a comunidade a lidar com as divisões internas. A carta aos Filipenses fala de um mal-entendido sobre a segunda vinda de Cristo e assim por diante. Hoje, nós ouvimos uma parte da carta endereçada à comunidade de Colossos, aos colossenses. O objetivo desta carta é advertir a comunidade sobre ensinamentos falsos e apresentar instruções sobre como viver a vida cristã. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo escreve: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio da sabedoria humana. Estas coisas não vêm de Cristo. Mas antes dessa advertência e das instruções, vem o texto que nós ouvimos há pouco. Nele, o apóstolo saúda a comunidade e diz que sempre ora por ela. A oração de Paulo pela comunidade tem 2 assuntos: agradecimento e súplica. Paulo agradece a Deus com suas orações por 2 dons que a comunidade tem: fé em Cristo Jesus e amor por todo o povo de Deus. Lá no versículo 4. Nos versículos 5 e 6, ele diz: pela fé, os colossenses receberam a esperança que o Evangelho oferece e conheceram a verdadeira e a graça de Deus. Pela fé, os colossenses e também nós recebemos
a esperança da ressurreição. Conhecemos a graça de Deus revelada na cruz de Cristo. Recebemos a liberdade que Deus dá e recebemos o perdão dos pecados, como enfatiza o versículo 14. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Segundo o reformador Martim Lutero, fé e amor perfazem a natureza cristã. A fé recebe, o amor dá. Pela fé recebemos as bênçãos de Deus. Pelo amor, nós as compartilhamos com as demais pessoas. Que bom que Paulo pode agradecer a Deus por uma comunidade guiada pela fé e pelo amor. Pois Jesus disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Em João 13, 35. Amor é serviço. E é desse amor por todos que fala o evangelho de hoje, que nós ouvimos, podemos ler em Lucas 10. Alguém que cuida do seu próximo. Alguém que leva ele até uma pousada para ser cuidado, assim diz o evangelho de Lucas 25 a 37. Convido vocês a lerem. Lá está a parábola do bom samaritano, que traz uma palavra bem especial também para a nossa vida. Além de agradecer pela comunidade, Paulo suplica, intercede, ele pede por conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e compreensão que o Espírito dá, no versículo 9, e forças para suportar tudo com paciência. Conhecer a vontade de Deus é fácil de adquirir. A vontade de Deus está expressa nos 10 mandamentos, no mandamento do amor e no evangelho de Cristo. Mas cumprir a vontade de Deus já é mais difícil, não é mesmo? Por isso, além de conhecimento, são necessárias sabedoria e compreensão. Além disso, diante das dificuldades, diante das tentações, é necessário ter também forças para suportar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu disse há pouco que Paulo acompanhava, animava e orientava as comunidades por meio das suas cartas. Para cada comunidade, ele escrevia a partir da sua realidade. Paulo escrevia aquilo que era necessário. Por isso, agora eu pergunto: o que Paulo escreveria para nós hoje? Conhecendo a nossa comunidade, conhecendo a cada uma de nós, o que Paulo escreveria para nós? Permitam-me fazer essa pergunta de forma um tanto mais individualmente. O que o Paulo, o apóstolo, escreveria para mim? A partir da vida que eu levo, da forma como eu ajo. O que Paulo escreveria para mim? Será que a nossa fé é firme o suficiente para alguém agradecer por ela? Será que o amor que temos uns pelos outros é bastante a ponto de ser visto e reconhecido? Quando as pessoas olham para a nossa comunidade, veem pessoas de fé, veem gestos de amor concretos? Não devemos ser críticos demais em relação a nós mesmos. Ao mesmo tempo, também devemos aprender. Tem um ditado alemão que diz assim e nos ensina: Eigenes Lob stinkt.
Ou seja, o louvor a si mesmo não cheira bem. Mas creio que sim, que temos muitas pessoas de fé entre nós que dão muitos exemplos de amor. Que possamos ser gratos a Deus pela fé e pelo amor que encontramos em nosso meio. Assim como Paulo orava, também nós podemos pedir por conhecimento da vontade de Deus, por sabedoria e compreensão, por forças para suportar as angústias, porque desse modo, assim como está escrito no versículo 10, nós poderemos viver como o Senhor quer e poderemos fazer sempre o que agrada a Ele. Faremos boas ações e vamos conhecer Deus cada vez mais. Que a nossa vida seja um testemunho de fé e amor e que possamos aprender e praticar a vontade de Deus a cada dia da nossa vida. Amém. Ouvimos a palavra do Senhor, nos fortalecemos por meio dela e a partir disso, confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Lá onde você está, na sua casa, no seu lar, se coloque em confissão de fé. Oremos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em resposta também à palavra e nos colocando em oração, convido a nós cantarmos a oração da igreja. Na palavra de hoje nós ouvimos: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Assim como Paulo, oremos. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por tua fidelidade,
por teu amor que nos alcança e sustenta. Como Paulo orava pela comunidade de Colossos, também nós queremos orar uns pelos outros com fé, com esperança e com amor. Agradecemos por tua igreja, pelas pessoas que caminham na fé com sinceridade e alegria. Agradecemos pelo amor que já aprendemos de Cristo e por todos os sinais do teu reino que vemos entre nós, na comunhão, na partilha, na oração. Agradecemos pela esperança que temos guardada nos céus, firme em tua promessa de salvação. Senhor, nós te pedimos, fortalece a tua igreja neste tempo, que cresçamos no conhecimento da tua vontade, com sabedoria e entendimento. Ajuda-nos a vivermos de modo digno do Senhor, agradecendo-te e agradando-te em tudo. Que possamos dar frutos em nossa vida com humildade, paciência e perseverança. Intercedemos por quem sofre, por quem está enfermo, por quem está cansado ou sobrecarregado. Intercedemos por nossas famílias, pelos que se sentem sozinhos, por quem precisa de novo ânimo. Pedimos por sabedoria nas decisões, por paz em meio às crises e por reconciliação onde houver conflito. Dá-nos, ó Deus, força e alegria no Espírito Santo, que nunca nos esqueçamos que em Cristo temos redenção e perdão dos pecados. Por isso te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor da Igreja, e que também é o Salvador do mundo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e queridas que estão nos acompanhando, que estão celebrando conosco nesta noite, queremos acolher as pessoas que estão nos acompanhando. Temos aqui de São Leopoldo a Maria Luísa Miller, que é também integrante da nossa oase, que sempre está presente. A Adri Candotti, que bom, Adri, que também está conosco. O Paulo Schilling. Confirmando, Felipe Dalver Vieira, né? Os nossos confirmandos que também nos acompanham. Temos o Gabriel Rosseto, né? Os filhos, o Heitor e o Antônio. Que bom que também temos vocês entre nós, né? O pai, os filhos. A Gisela Gastman Figeman, conhece Irmila, né? A Mana, que também está nos acompanhando. Que bom, né? Está nos acompanhando nesta noite. A Valdara Rosa, boa noite, Valdara, também para ti. A confirmanda, a Sofia Adam Lopes, né? Desejando também um bom culto, juntamente com os pais. Que bom que também estão nos acompanhando. A Daiane Iná e a Sofia Iná Anes, que bom que vocês também estão conosco nesta noite. Cláudio Heckler, boa noite, Cláudio. O André Fir também sempre está nos acompanhando. A Carla Vale Kuhn, né? Confirmanda. A filha Martina, que bom também tê-las conosco. A Rosemarie Doms, boa noite, também está nos acompanhando. A Cris Maus, com a confirmanda a Lara Maus de Almeida. Que bom, né? Ver também que estão nos acompanhando. A Ana Júlia Schmidt, junto com o confirmando, né? O Arthur Lucas Schmidt. O Júlio César Alves, que bom, né? Sempre está também nos acompanhando. A Pérola Plutos, o Luiz da Campina, né? Que bom também tê-lo aqui conosco. Vamos ver, o Luiz, a Denise Vieira, né? Confirmando, esse eu já falei. A Irene Markman, boa noite, Irene. Loreni Terezinha Curli
Piber, eles são lá do noroeste do estado, né? Que bom que estão nos acompanhando. A Ivone Glessler, boa noite, Ivone. A Mônica Taucher dos Santos, também confirmando, né? O filho Andreas, que está no 2º ano, está nos acompanhando. A Vera Lise, boa noite, Vera. A Laudete Nelcy Wegner. A Adriana Assmann, também está nos dando boa noite. A Sinaide Peilstrecker, boa noite, Sinaide. E o Carlos Hilton Tomé, também está nos acompanhando. O Carlos sempre é o responsável, né? Nós chamamos ele de Hilton, pelas flores do nosso altar, né? Ele sempre organiza para nós. Então, de fora temos ali, lá de 16 de novembro, que é a Loreni e o filho, o Maurício. E a Nilza Scheiber está nos acompanhando lá de Concórdia. Boa noite, que bom tê-la também conosco. A Beta também nos dando boa noite, Beta. A Elisabetta Kannenberg, a Serlene também, nossa secretária. Boa noite, Serlene. Vamos vendo se mais pessoas se juntam, né? Nós já vamos ir para o encerramento do nosso culto, mas que bom tê-los celebrando conosco nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, e assim nós podemos chegar também ao lar de cada um de vocês, né? Uma boa noite a todos. Eu vou pedir para o Isaías colocar ali o Pix, né, da nossa, quem quiser fazer a sua oferta. Tem um QR Code, mas também tem o CNPJ da nossa comunidade. Vocês podem, quem quiser fazer também a sua oferta para o nosso culto online. Sempre a oferta ela é destinada para podermos investir e chegarmos melhores na casa de vocês. Então, quem quiser fazer a sua oferta, temos ali o Pix, tem um QR Code e também o CNPJ da comunidade para quem quiser fazer a sua oferta. Sempre é bom podermos chegar à casa de vocês, mas para que isso aconteça, contamos com mais pessoas, né, que sempre estão aqui conosco. Eu vou pedir para vocês virem aqui à frente, né, as cantoras, o nosso musicista, também o pastor que está nos ajudando. Vamos lá. Ele está sem microfones aí, mas acho que capta. Será que capta o sinalzinho? Vamos lá, vai lá. Fala bem alto, Jonatas. Olá, boa noite. Meu nome é Jonatas. Dá um oi para tua irmã, né? A Mana que está acompanhando. Que bom, lá em Lajeado, né, Irmela? Ela mora. Convidamos já vocês a reservarem a quinta-feira, a primeira quinta-feira para o nosso próximo culto. Será no dia 4 de setembro, às 20 horas, via Facebook. Pastor Isaías, ele está assim no computador, né? Ele que gera as imagens para que possamos chegar à casa de vocês, né, Pastor Isaías? Queres vir dar um oizinho aqui? Vem cá. Pastor Isaías. Isso. Ele já esteve lá hoje no nosso Instituto Rio Branco, tinha homenagem aos pais lá, né, Pastor Isaías? Então, que bom, né, que conseguiste chegar aqui também. Então, convite feito para o nosso próximo culto, no dia 4 de setembro, às 20 horas. Aguardamos vocês para podermos celebrar e viver a palavra de Deus, o amor de Deus também, por meio da celebração do nosso culto. Antes de recebermos a bênção e o envio, cantamos um canto de bênção, a bênção do caminhar. Esse aqui, 297, 221. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar,
ainda temos mais algumas pessoas que também estão nos acompanhando, né? O pastor Osmar Luiz Witt foi nosso professor na faculdade, que bom também tê-lo conosco. O Márcio Rommel, a Renilza Roloff e a Vilma, né, mãe e filha, que estão nos acompanhando aqui de São Leopoldo. A Eliane Prado, nossa secretária, que bom, Eliane, que também estás nos acompanhando nesta noite. Recebemos a bênção de Deus e aguardamos vocês, então, no próximo mês para o nosso culto. Então, coloque as suas mãos em sinal de receber a bênção de Deus, né? Aquiete também o seu coração e recebam a bênção de Deus para os guardar na vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em todos os teus passos, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês possam permanecer na paz do nosso Senhor e que Ele possa guiar todos os seus caminhos. Amém. Uma boa noite a todos vocês, que Deus os guarde, recebam nosso abraço no lar de cada um de vocês e até o nosso próximo culto.